Então, né, o título da minha fala, né, ficou Escola e Educação Física, por quê, para quê e como, né? É, a ideia é a gente falar sobre função social, falar sobre currículo, falar sobre sujeitos, sobre identidades, né? Eu consegui assistir ontem a fala do professor Marcos e a fala do professor Mário. Eu imagino que tenha bastante relação com o que eles disseram, né? Com o que eles conversaram, os temas que eles abordaram aqui, né? E aí a gente começa pensando, né, o porquê que seria então essa função social da escola, né, e da educação física. E aí a gente pode pensar tanto a escola quanto a educação física enquanto instituições sociais, né? Elas têm formas de governar, elas têm conhecimentos específicos. Você se forma para você poder dar aula, você precisa ter seguir algumas leis, você precisa ter todo um aparato, né, institucional para, por exemplo, trabalhar numa escola, abrir uma escola, fazer uma escola funcionar, né? Então elas podem ser consideradas as duas, né? A escola e a educação física como instituições sociais, né? São instituições dentro de um campo social mais bastante amplo, né? Que é a nossa sociedade, né? Muitas sociedades, mas que todas elas possuem, né? Uma determinada forma de escolarização e uma determinada forma de ensinar a educação física. Quando a gente pensa em função social, a gente pensa também numa relação causal, ou seja, qual é o motivo, né? A gente fala muitas vezes e a gente discute muitas vezes qual seria então o papel da escola, qual seria então o papel da educação física. Essa relação causal, né? Ela tem a ver com uma função pública, né? Ela tem a ver com as finalidades desses lugares, no caso da escola, e desses tempos, né? E desses espaços, no caso da educação física. Ambos os lugares, né? A escola e a educação física também são responsáveis pela formação de sujeitos, né? Elas formam sujeitos, elas subjetivam pessoas, elas moldam o que a gente vai chamar aqui de identidades, né? E nós vimos isso muito bem ontem na fala do professor Marcos, que os diferentes tipos de educação física formam, né, e subjetivam as pessoas de maneiras diferentes. E por fim, né, pensar numa função social é pensar que em diferentes tempos históricos, né, a escola e a educação física cumpriram funções diferentes. Então, cada sociedade, né, cada cultura, uh, variando em tempo, né? Então, sociedades de 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, né, um século atrás, elas atribuíam sentidos diferentes para a escola e para a educação física, né, mais recentemente. Tudo bem? E isso foi muito bem falado, né? Isso a gente conversou, né? Debateu bastante ontem, sobretudo, especificamente isso, na fala do professor Marcos. Aqui são alguns exemplos do quanto isso mudou e do quanto isso era diferente nesse tempo histórico, né? Então a gente pode pensar que uma das primeiras ideias de escola ela surge com a paideia, né? Nas sociedades gregas, né? Nas cidades gregas, né? E a paideia ela tinha uma características que são próprias da escola, né? É, o termo paideia se relaciona com a ideia de criação ou formação dos meninos, né? Então a gente já vê aí uma certa semelhança. Ela se direcionava, né, para uma formação geral desses jovens, tudo bem?
olha que engraçado, eles também, naquela ocasião, né, há bastante tempo atrás, já pensavam numa educação que seria uma educação integral, numa educação que seria bastante complexa, né, onde essas pessoas teriam aprendizagem de virtudes, de qualificações, do preparo militar, né? O foco, né, a grande questão aí dessa educação integral era a administração política, né, a administração das cidades, né, a administração da polis. Então, a educação, neste contexto, já era uma educação de cunho bastante político, né? Pensando, né, e pesquisando sobre a paideia grega, a gente vê uma noção de educação física há bastante tempo e nem se chamava educação física, não era uma disciplina, nada disso. Mas uma ideia de educação do físicos, né, que seria então por meio do hipismo, das lutas, da esgrima e das ginásticas. E tudo isso já fazia parte ali, né, do que chamavam de escolas filosóficas, né, e do que chamavam de paideia, né. De uma maneira bastante geral, eram jovens da cidadãos, então da elite, né, da elite política e econômica dessas cidades, filhos dos cidadãos, né, dos gregos, dos que tinham posse, dos que podiam votar, de uma maneira geral, meninos, né, homens, que faziam parte dessa paideia grega, né? Eles também seguiam aí e eram orientados por grandes filósofos, por grandes pensadores, né, da ocasião. Importante também, e aqui eu acho que a ideia central da paideia grega é que todas as outras pessoas viviam para o trabalho, né? Seja o trabalho militar, seja o trabalho na cidade, seja o trabalho em forma de escravidão, né? Mas todas as pessoas viviam para o trabalho, eram orientadas para o trabalho. Os únicos que podiam se abster, sair dessa condição de trabalho, eram esses jovens, né? Que seriam futuros cidadãos gregos. Então, eles iam para um tempo e um espaço que não era o espaço do labor, não era o espaço do trabalho, né? Um termo muito importante também dessa ideia de educação é o ócio digno da elite, né? Então não é qualquer ócio, não é o ócio do vadio, não é o ócio do vagabundo, não é a procrastinação, não é qualquer outra forma de ócio. É um ócio autorizado socialmente. É um ócio onde o contrato social, político do contexto grego permitia com que esses jovens ficassem fora do trabalho, pensando, aprendendo, exercitando outras coisas, né? Nem preciso dizer que as pessoas mais pobres, as pessoas que não eram nascidas nessas cidades, né, os estrangeiros, até as pessoas com dívidas, os escravos, né, elas não tinham acesso a essa paideia grega, né? Mas aqui a gente tem já um modelo de educação que é bastante importante. Depois desse período, né, e dessa multiplicação desses modelos de escola filosófica e tal, uma outro modelo, né, uma forma de educar, né, um como, né, a educação foi desenvolvida ao longo de um período histórico, né, a gente tem aí a catequização, né? Acho que bastante gente conhece esse modelo, né? Ele foi aí capitaneado pela Igreja Católica,
No caso do Brasil, né, da Companhia de Jesus, né, que era uma ala da Igreja Católica responsável por essa catequização aqui no Brasil, com os jesuítas, né? Os intuitos, né, disseminar uma fé católica, se relacionar com os nativos, né, com os povos nativos das Américas, de uma forma que poderia ter uma correspondência, né, poderia ter um diálogo, poderia ter trocas, poderia ter uma conversa entre esses diferentes grupos, né? As questões, né, baseadas também numa capacidade de tornar essas pessoas mais civilizadas e mais próximas daquilo que os valores e as crenças dos europeus, né, imaginavam como pessoas, né, como pessoas relevantes, importantes e etc., né? Junto com isso, né, há uma demonização das deidades indígenas, então tudo aquilo que era da cultura desses povos, né, era ruim, era coisa, enfim, que não era importante e que eles precisavam largar a mão e precisavam assumir, então, os valores e as crenças dos europeus, né? Aqui a gente tem o ensino da língua portuguesa, do latim, o ensino de formas de cultivo, né? E, sobretudo, da religião católica, né? Essa Companhia de Jesus, por meio da exploração da mão de obra indígena, por meio do cultivo, né? Que havia aqui nas Américas, eles ganharam muito dinheiro, acumularam muito dinheiro, né? Mais para frente acontece o episódio deles serem mandados embora, mas até aí eles já tinham explorado muito, já tinham muito dinheiro, já tinham muitos recursos, né? Advindos da mão de obra dos povos nativos, né? Um outro motivo também muito importante desse tipo de educação é que se eu imponho os valores e as crenças, né, aqui no caso específicas da cultura portuguesa e da religião católica, eu impeço que a colonização pelos espanhóis e pelos protestantes, né, que também andaram pelas Américas, né, andaram tentando se aproximar também desses espaços, ao, né, assumir esses valores e esses conhecimentos, né, você impede a colonização por parte dos espanhóis e dos protestantes. Então, aqui já é um segundo modelo, né, bastante diferente daquele primeiro da paideia grega, mas que até hoje são modelos que, com o passar não é uma evolução, né? Mas com as transformações dessas formas de educar, a gente consegue ver elementos que são comuns. Tudo bem? Tá indo muito rápido. Helder, beleza aí? E aí, Pedrão, beleza? Tá tudo certo. Tranquilo. Tá bom. Bom, aí a gente chega, pessoal, com o final da Idade Média, né? A gente chega em modelos de escolarização que a gente vai chamar de uma escola ou modelos da modernidade, né? São modelos que carregam, como eu falei, resquícios dessas outras formas de educar, mas basicamente por conta, né, da Revolução Francesa, da Revolução do Iluminismo, da Revolução Científica, essa escola moderna ela vai tomando outros ares e ela, né, tem características aí, dimensões que são muito diferentes das anteriores, né? Então aí a gente conhece bem, né, o professor no centro do processo, os conhecimentos que são conhecimentos enciclopédicos, né? Eu não sei vocês, mas eu tive os meus primeiros anos no ensino fundamental, a gente ainda usava enciclopédia, né?
Então, era um monte de livro, né? E aí tinha as unidades. Você queria saber, por exemplo, sobre célula vegetal. Aí você tinha que ir lá na primeira, ver onde que estava os conhecimentos de biologia celular, em qual dos livros. Aí você largava aquele primeiro livro, ia no segundo livro, né? Então, esse tipo de conhecimento enciclopédico, que é muito parecido com o tipo de conhecimento que a gente tem hoje no Google, né? Muitas informações, né? São informações, 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 e informações supostamente neutras, né? E universais, né? Nesse modelo de escola moderna, o professor ele vai modulando as estratégias de ensino de uma forma bastante generalizada. Então, tem uma turma bem grande, né? O professor vai lançando mão de estratégias de ensino e para que todos possam alcançar e chegar em determinadas aprendizagens, né? Quem não alcança, repete de ano, quem não alcança, não avança, em algum momento, quem não alcança é excluído da escola. Isso sempre foi muito comum, isso sempre foi muito trivial nesse modelo de escola moderna, né? Uma outra característica importante é que a escola moderna se dá num tipo de poder, né, que também é um poder que a gente chama de poder disciplinar, né? Então, temos as instituições sociais, essas instituições sociais vão modulando o comportamento das pessoas, vão exercendo um poder sobre o corpo dessas pessoas a partir do que a gente vai chamar de disciplina, né? Na escola, isso é muito explícito, isso é muito claro, né? A gente vê uma criança que não se adapta, uma criança que não faz o que a escola preconiza, é uma criança indisciplinada, não é mesmo? O conhecimento também é disciplinar, né? Ele é dividido em compartimentos e ofertado para as crianças, né? Nesses pequenos compartimentos de tempo e de espaço, que são bem delimitados, né? Como o professor está no centro do processo, ele vai dando aula expositiva, e as crianças vão assimilando aquele conhecimento. É um modelo que mais para frente sofreu muita crítica por ser homogeneizante, né, e por ser excludente. O fato dele ser excludente, a gente começou a criticar há pouco tempo também, porque antes, como eu falei aqui, era muito comum, eu bati na trave muitas vezes, né, de não ser expulso e de não repetir de ano nas escolas que eu passei. Mas era uma ameaça muito constante, né? Muitos colegas meus, amigos meus, né, não apareciam no outro dia e a gente foi saber, tal pessoa foi expulso. E aí era expulso, depois o termo não ficou tão adequado, virou convidado a se retirar, né? Acho que vocês se lembram. Mas é um modelo, como eu falei aqui, bastante excludente, homogeneizante, né? Nesse momento dessa escola moderna, alguns avanços, algumas coisas positivas também acontecem. O fato dessa escola era muito violenta e para os indígenas, né, para que as pessoas assimilassem determinada religião, determinados valores e crenças. É uma escola que não é mais só para uma pequeníssima camada, que era o caso da paideia grega, né? Então não é mais aquela escola. É uma escola que então passa a ser defendida, né, por muitas pessoas e se torna de uma maneira geral pública, né, controlada pelo Estado, universal, né, para todas as pessoas, né, e sempre entre aspas, né, gratuita e laica. Tudo bem? Então, de uma maneira geral, essas quatro qualidades dessa escola moderna fazem com que ela tome uma proporção gigantesca,
com que ela chegue em todas as comunidades, que ela chegue em todas as culturas, né? Então, é possível até hoje que as pessoas não de um determinado local não acessem, não coloquem os seus filhos na escola. Todavia, todo mundo sabe, né, o que é uma escola, o que se faz ali. Todo mundo pensa, né? É um consenso isso de que a escola precisa ser laica, e ela, de uma maneira geral, ela alcança essa universalização. Beleza? Então aqui a gente já está num outro modelo, um modelo muito mais próximo da gente, um modelo que a gente tem uma relação, né? A gente viveu isso, a gente sofreu isso, né? E aqui a gente começa a brincar com algumas imagens, né? Aqui no canto superior tem o modelo de uma igreja, né? E aí o modelo da igreja, todo mundo olhando um altar, né? Uma pessoa lá na frente e em cima, com uma relação, exercendo uma assimetria, né? Uma relação de poder. Essa pessoa tem o poder da palavra, essa pessoa controla o corpo das demais, ela manda sentar e manda abaixar, né? Manda vir para frente, manda pôr alguma coisa na boca, enfim. Aqui na foto maior, né? Uma foto preto e branco, a gente tem aí também um modelo de educação, um modelo bastante tradicional, né? Uma educação que aqui a gente vê, ela é um pouco mais popular, né? Ela é um pouco mais, ela já alcança uma quantidade de pessoas, né? De diferentes classes sociais e diferentes culturas, né? Mas eu consigo identificar aí uma certa semelhança, né? E aqui no canto inferior, a gente tem esse mesmo modelo de educação, né? Aparentemente transformado, né? Um modelo que você vê a professora já está numa posição que é diferente, ela está sentada num móvel, ela está se comunicando de uma outra forma, né? As crianças estão lá olhando para ela de uma outra maneira, sentada em outros lugares. Todavia, de uma maneira geral, a gente pode perceber que muda-se pouco as estratégias, elas mudaram, mas pouco, né? Mas os conhecimentos, a gente não tem garantia de que esse modelo aqui de baixo, onde as crianças estão sentadas no chão, de que esse conhecimento ele é de uma outra qualidade, né? A gente não tem essa garantia. Existem muitas escolas tradicionais que veiculam conhecimentos bastante tradicionais também, né? Não vou dar um outro adjetivo, mas conhecimentos bem enciclopédicos, né? Sem o seu caráter político e social mobilizado, e que são escolas que estão funcionando hoje em dia dessa maneira, e a gente acha, né, a gente tem aí uma ideia, talvez, de que seja uma educação diferente, de uma educação melhor, quando, na verdade, pode não ser muito diferente. Tudo bem? Aqui eu vou dar um exemplo, depois dessas 3 fotos, que na minha opinião, ilustra ainda mais essa sutileza nas estratégias, né, uma mudança dessas estratégias, mas que não necessariamente se relaciona com uma mudança da qualidade dos conhecimentos. É essa foto aqui. E aqui vocês podem reparar, né? Mudou
em absoluto, a estratégia mudou muito a forma como esse conhecimento é mobilizado, né? Mas nós ainda não temos garantia de que o conhecimento em si ele é de uma outra qualidade. Nós ainda não temos garantias de que o tipo de sujeitos almejados por essa educação aqui é um outro tipo de sujeito. Né? Nós não sabemos disso. Nesse modelo e nesses modelos, existe um exercício do poder em relação às pessoas, seja um poder pastoral, né, um poder do padre, seja um poder do bispo em relação aos fiéis, seja uma simetria, né, uma relação de poder aí do professor sábio, intelectual para as crianças, seja uma relação da professora simpática, alegre, que conta boas histórias, também em relação às crianças. E aqui a gente não sabe, né, mas essa que tipo de conhecimento está sendo mobilizado nos tablets, né, que está sendo mobilizado nessa aula, porque isso é uma aula, e aí não necessariamente o professor está falando com as crianças, mas já está tudo programado, né, mas já está tudo delimitado, né, eles têm que cumprir aí funções, ele tem que achar aí a resposta correta, ele tem que cumprir aí a né, as lições, as metas, enfim. De uma forma geral, né, a gente vai chamar desse para que a escola, para que a educação física, né? Nós temos aí de uma maneira bastante geral, isso vai estar, né, muito presente nos projetos pedagógicos das diferentes escolas, mas imagino que nas escolas do Brasil inteiro, essa preparação, esse exercício da cidadania, né, e da prática profissional. Mais recentemente, a gente colocou também como uma função da escola preparar aí para estudos posteriores, né? E reparem, isso é um projeto é, é um projeto da nossa sociedade, é um acordo, né, que nós temos, isso se traduz em forma de lei, né, de modo que algumas coisas são triviais, são indiscutíveis, né? Então, chegou a um ponto do exercício da cidadania e da prática profissional serem elementos indiscutíveis dentro da escola, né? E aí pode ser destrinchado em coisas como a igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, a ideia do pluralismo de ideias, respeito à liberdade e o apreço à tolerância, coexistência, né, de instituições públicas e privadas de ensino, e aí recuperando, né, aquelas características da escola de educação moderna, né, a gratuidade do ensino público, valorização do profissional, gestão democrática do ensino público na forma desta lei, ouviu várias vezes se a gente está estudando para ser professor, ou se a gente vai ser professor, ou se a gente já é. A gente já ouviu várias vezes, e tudo isso é muito trivial, tudo isso é muito óbvio, tudo isso é muito, né, é muito representativo desse modelo. Ontem o Marcos falou sobre as pedagogias críticas na educação física, né? São pedagogias que marcam cada vez mais o caráter político da educação, né? As questões sociais relacionadas com a educação. A gente pode imaginar, né, que
de uma forma geral, esses modelos críticos, eles emanam, né, dos críticos reprodutivistas franceses, né, Bourdieu, Passeron, Stabler, e aí eles vão dizendo o quanto a escola, o quanto essa instituição social reproduz, né, e quanto ela vai afirmando essas diferenças sociais, em especial as questões de classe social, né? O para quê dessas pedagogias, né? O alvo é a emancipação, a libertação, a tomada de consciência, né? E a almejada revolução social, uma transformação social, né? No Brasil nós temos aí exemplos muito importantes, né? O Paulo Freire, cada vez mais falado, né? E muito bom, né? Isso é bom, mas um grande representante dessas pedagogias críticas, o professor Demerval Saviani, o outro professor José Carlos Libânio, né, com especificidades diferentes, né, para cada pedagogia crítica, mas que trazem em comum, né, a importância desse conhecimento científico, o questionamento de um conhecimento elaborado, dominante, erudito, mais complexo, e o quanto as classes trabalhadoras são alijadas, né, são apartadas desse tipo de conhecimento científico. Uma questão bastante frequente nessas pedagogias críticas é a compreensão de um tempo histórico, onde as classes trabalhadoras não tiveram acesso a esse conhecimento científico, né? O alvo, então, né, o objetivo é promover essas pedagogias críticas em escolas populares, né, para os filhos e filhas das classes trabalhadoras, né, que esses conhecimentos científicos também tenham uma relação com o cotidiano, com a vida, né, nessas comunidades, para que aquele conhecimento supostamente ingênuo seja substituído a, então, uma tomada de consciência e um uso desse conhecimento científico para transformar a realidade, né? Também, de uma maneira geral, nas pedagogias críticas, a gente vê a importância das relações de poder, né? Com foco na ideologia, né? A ideologia das classes sociais, fazendo que os pobres continuem pobres, né? Por conta de todo um sistema ideológico que vai mantendo essa luta de classes, né? Um alvo dessas pedagogias críticas, né, um objetivo é tentar produzir, né, uma demanda coletiva ou demandas coletivas, né? Então essa emancipação ela não valeria de nada se fosse uma emancipação individual. Essa libertação não valeria de nada se fosse uma libertação individual. Então, a partir de demandas coletivas, aí sim é possível, né, almejar uma revolução social, fazendo essa luta de classes e tomando aí o poder da burguesia. Essa demanda coletiva é bem representativa, né, bem importante, bem anunciada lá na frase, né, trabalhadores do mundo, univos. Tudo bem? Estamos terminando, né? Aqui a gente vê um modelo, então, que seria um modelo fabril, né, de uma escola tecnicista, e aí uma boa figura para essa escola é a fábrica, né? Então as pessoas entram diferentes e elas vão saindo de uma determinada forma. A gente tem aqui a exclusão de alguns, né? Aqueles na imagem está dejetos, né? Que não vão se adaptando, e ali em cima a gente tem o material didático caindo em cima das pessoas, né? Entrando na cabeça dessas pessoas para que elas saiam de uma determinada forma. Eu fiz uma brincadeira aqui com esse rapaz do meme, né? E esse rapaz do meme, ele me mostra muito, assim, ele representa para mim muito o tipo de sujeito almejado por uma educação
né, neotecnicista, essa educação aí aproximada do modelo Fabril, né? O modelo crítico, eu trouxe aqui, e aí, por favor, né, os críticos não entendam isso como uma crítica, uma provocação, não é isso, mas o grande modelo da educação crítica, e aí ali em cima é uma imagem de uma convenção de um partido político, né? Então, a ideia é politizar as pessoas, a ideia é tirar as pessoas da alienação, e aqui no canto inferior, né, que essas pessoas tomadas de uma consciência, tomadas de uma libertação, entendendo, né, os riscos de uma sociedade, como o Mário disse ontem, né, neoliberal, capitalista, que está cada vez mais se aproximando das formas de poder aí necropolíticas, que pessoas capazes de fazer uma revolução, né? Lembrando aqui do projeto coletivo, um partido político, né, se produz a partir de um projeto coletivo e uma revolução se produz a partir de um projeto coletivo. Então, sempre que a gente pensar, né, nessa uma educação crítica, uma educação física crítica, né? Ontem o Marcos falou sobre a crítica superadora e a crítica emancipatória, né? E aí, de novo, a ideia da libertação, da emancipação. E a gente vai avançando para que seria um quarto modelo, né? Mas eu não gostaria de chamar de modelo justamente porque é algo ainda em construção, algo que se a gente nomeia, a gente faz com que com que ele perca toda a força, toda a potência. Mas o que a gente vai pensando é que a escola, como nós vimos, em todas as suas concepções, né, nessas diferentes concepções, a igreja, a fábrica e o partido político, ela cumpriu um papel, né, um papel de equipamento coletivo, um papel de subjetivar as pessoas, né? Ela trabalha, né, a escola, por meio de processos de subjetivação que são bastante autoritários, fechados, rígidos e pré-definidos, né? Essa subjetivação, aqui a gente vai entender, né, é algo que eu tenho trazido, que eu trouxe na minha tese do doutorado, em três dimensões, né? São muitas as dimensões, o processo é um processo bem complexo, mas a partir de três dimensões, as coisas ficam mais pedagógicas, né? E aí a ideia de governamento, a ideia de controle dos, né, governamento e controle dos corpos, e aí eu falei bastante sobre o poder disciplinar, né? Falei sobre o poder que ainda existe, opera, ainda que seja por uma tecnologia, né, como os tablets. Então a gente governa e controla o corpo das pessoas que estão na escola. A igreja fez isso, a fábrica faz isso e os partidos políticos fazem isso, né? A seleção e o controle desses conhecimentos. Então, cada um desses modelos vai veicular um tipo de conhecimento, vai mobilizar, vai tentar ensinar um tipo de conhecimento específico. A qualidade desses conhecimentos também é diferente. E os sujeitos almejados, né, as identidades de cada projeto também são diferentes. Então, o grego almejava um cidadão, né? O jesuíta almejava um nativo subjugado, né? Um nativo obediente, civilizado, né? A fábrica vai produzir e vai almejar um produtor, né, um trabalhador, aquele que trabalha, trabalha, trabalha e não reclama, trabalha e não fica doente, aquele que trabalha e obedece, aquele que trabalha e cumpre bem funções bem específicas. E a educação crítica vai almejar um revolucionário, um aluno que sabe criticar, que sabe entender o seu papel, o papel social, que vai entender as relações de poder, né, inseridas na escola,
com os conhecimentos, mas que também tem uma relação social, né? A escola sempre a serviço de uma revolução futura, né? E aqui algumas ponderações desses modelos, né? Esses modelos, todos eles, têm pouca ou nenhuma abertura para a diferença, né, na sua dimensão mais ampla. Então vamos pensar, a escola tradicional excluiu a catequese, matou indígena que não aprendia português, que se recusava a rezar, né? É, a paideia grega nem obrigatória ela era, mas ela também excluía quem, né, o jovem que não queria aprender aquilo, e já excluía uma porção de outras pessoas que também, né, poderiam exercer aí seu papel de cidadãos. A escola crítica também faz isso, a gente gostando dela ou não, né? Uma escola que vê um professor, uma escola que tem um projeto crítico e vê alunos que não se engajam politicamente, que não se engajam, né, em lutas de transformação social, o que elas vão dizer? Eles são alienados, né? Eles não pensam em fazer outra coisa, eles só querem funk, eles só querem, né, zoar, eles só querem narguile. Então, também, se não entra no modelo, né, a gente tem pouca tolerância, pouca abertura para a diferença, né? Uma outra questão que a gente começa a ponderar é que uma crise escolar, ou uma crise da escola, e muito se fala dessa crise, né? É de que a escola não consegue cumprir mais esse papel. Então é muito comum você ver amigos, né, professores que são muito críticos, descontentes com a escola, porque não conseguem produzir, não conseguem subjetivar alunos que são alunos engajados, que são alunos revolucionários, né, que são alunos, né, livres, emancipados, enfim. É muito comum a gente ver isso também. Então, há uma falta, né, há uma impressão, né, de que a escola não cumpre bem o seu papel, né? Acho que isso é bastante claro. Nesses três modelos, em específico, no modelo Fabril, né, que, poxa, imagina a gente ensina, quando a pessoa se forma, ela não arruma um bom emprego, né? Ou pior, pior não, né? Mas ou num outro sentido, um aluno que não frequentou a escola e tornou-se rico, ficou muito rico, né? Porque a ideia de um sujeito bem de um sujeito feliz, de um sujeito que se deu bem na vida, para alguns seria esse sujeito rico. Né? Então, aí são elementos que mostram o quanto essa escola, hoje, ela é vista, né, com desconfiança. Ela é vista e exposta, né, dentro de uma suposta crise. Aqui, para ir dando os toques finais, né, eu não sei se vocês conhecem bem, se vocês já viram, tiveram acesso aí a essa série. O Éder, só você que pode falar comigo aí, me fala uma coisa, Opa. você já assistiu N with E? Sim, estava assistindo ontem, inclusive, Pedro. Muito bom. N com E. Deixa eu peguei aqui meu celular. E aí, o que você achou da N? Cara, eu acho que é bastante interessante assim a gente perceber o modelo lá de educação, né? E como que ela era influenciada por outras coisas, né? Então ela é apaixonada por poemas, por contos, e a escola vai lá, tenta ensinar determinados saberes e logo excluem outros, né? Para formar determinados sujeitos. Então acho que fica bastante evidente nessa série.
E a N, né, ela começa estudando em uma escola com uma professora, né? Depois, Elder, a professora muda, né? Você lembra, acho que o pessoal aqui que está falando que assistiu também, lembra o quanto né, que a professora muda e as estratégias da professora nova, né, são outras. Então a gente tem aí um contato com um segundo modelo de escola. Tem um terceiro modelo, Elder, que fala pouco, né? Mas aparece mais para frente, que é o modelo que o Estado canadense sequestra filhos dos povos nativos e eles são obrigados, eles ficam trancafiados numa instituição para que eles aprendam, né, o inglês, para que eles aprendam as formas de crença e valores culturais, né, ingleses e desse Canadá aí bastante, né, colonizado. Você se lembra desse modelo, Alder? Sim, inclusive o pessoal, se eu não me engano, é alguns policiais ou o pessoal da escola que vai caçar uma garota que é bastante amiga da N, né? E colocam ela lá, os pais não podem ter contato com ela e todos os saberes lá da tribo dela é tudo negado para justamente para isso. Não, você tem que aprender isso, esse tipo de conhecimento, esse tipo de saber. E aí, Helder, eu queria pensar num quarto modelo que é onde a N aprende a ler e ensina, né, o gosto da leitura para suas amigas e amigos, que é lá naquela cabana na Acabando floresta. com a raposa. Exatamente. Né? Ela vai lendo lá, ela lê também para o bichinho lá, para a raposa, não é? E aquele modelo da cabana também como um modelo educacional, né? Então a gente tem no seriado da N quatro modelos educacionais bastante distintos. E o que é bonito na N, né? Que aqui para quem não assistiu aí fica o convite, é o quanto ela é alegre, o quanto ela é criativa, o quanto ela é feliz. E isso, inclusive, vai na contramão de todas as pessoas da comunidade, causa um estranhamento de o quanto ela gosta de ler, o quanto ela é imaginativa, o quanto ela também é uma menina crítica, né? Tem um momento lá da, das questões de feminismo dentro da escola, dentro da comunidade, e isso é muito bonito, né? Ver o quanto ela se engaja nessa luta, mas mais do que isso, a Anne é uma resistência a tudo que há de ruim ali na comunidade, pela felicidade, pela imaginação, pela criação. Então, se brincar daquela forma, naquele local, ela não é bem-vinda, ela pega e cria um outro espaço, ela cria um outro universo, ela vai convidando as pessoas para sonhar junto com ela, para imaginar junto com ela. Então, seria esse não um modelo, mas essa ideia de uma educação, né, que eu gostaria de chegar, né, com essa discussão, que é um momento de educação, né, a escola e a educação física, enquanto um espaço de criação, né, um espaço de experimentação, de viver o novo, de viver o diferente, né? Uma escola que não é exatamente voltada para as demandas sociais, mas uma escola que seria como a cabana da N, né? E aí eu pensei no modelo né, nessa ideia de uma educação aí com o seriado da Anne with E, né? Também a partir desse livro, que é um livro muito famoso, e vocês conhecem, né? Muita gente conhece esse livro, o livro fez muito sucesso, né?
em defesa da escola, uma questão pública. Né? E aqui tem um pedacinho desse livro, do Machelen e Simons, né? E eles vão defender uma escola que não é essa escola que está em crise, não é essa escola útil, não é essa escola que aí o Mário falou bem ontem, neoliberal, não é essa escola neotecnicista, não é essa escola que só almeja sujeitos como aquele menino lá que eu coloquei, né, do meme, né? Com licença, senhor, né? E o menino todo cheirosinho, todo arrumadinho lá, todo engomadinho, né? É uma outra escola que eles vão defender aqui e é uma escola que eu gostaria, que eu vejo com bons olhos, né? Eles vão dizer, mas sim, um tempo e espaço que permanece isolado e ajuda a permitir um interesse partilhado no mundo, um momento e espaço tranquilos em que se pode viver, um tempo e lugar onde as coisas podem surgir em si mesmas e cuja funcionalidade está temporariamente suspensa, como o tempo e o espaço poderiam aparecer se não fossem completamente ocupados por expectativas de ganhos individualmente alcançados, mas por uma suspensão temporária dessas expectativas, permitindo a criação de um novo interesse compartilhado, por meio do qual um mundo compartilhado pode ser despertado. Eles vão defender, então, um modelo de escola semelhante com a paideia, porque ele seria uma interrupção do tempo presente, seria uma interrupção da escola neoliberal, dessa escola que precisa ser útil, que precisa ser funcional, que precisa atender às demandas sociais. É uma escola que eles, né, o professor, né, o professor Galo e o Alexandre Filordi vão dizer, é uma escola enquanto um experimento escolar, um local, né, que seja voltado para a experiência das crianças, né, um local que não tem uma relação direta com formar cidadãos de determinado tipo. Me lembra também, né, a ideia do Krenak, quando ele vai dizer que a vida não é útil. Porque se a gente encerra a vida e tudo que a gente faz na vida para algo no futuro, para obtenção de lucro, para obtenção de benesses, a gente esquece do presente, esquece o que é vida, esquece de experimentar as coisas, né? Então, aqui parafraseando, né, a defesa é por uma escola e por uma educação física que não seja, em sua última instância, útil, que ela não seja mercadológica, que ela não seja para ganhar dinheiro, que ela não seja para te colocar numa posição social melhor, que ela não seja uma educação física e uma escola que te prepare para ser alguma coisa. Até porque a vida, como a gente entende, ela é uma vida bem, ela é bem uma vida bem cheia de surpresas, né? É uma vida que a gente desconfia dos planos, né, a médio e a longo prazo. A ideia aqui é de que a gente faça a educação física e a escola como um tempo e um espaço onde as crianças não estão no labor, não estão no trabalho, e que elas possam, nesse espaço, experimentar coisas, experimentar práticas corporais, sem almejar algo ligado com essa axiomática da modernidade, né? Então a gente quer
sempre que algo seja útil, que algo a gente vá, né, na escola é muito comum. Onde eu vou usar isso na minha vida? Para que eu vou usar isso na minha vida? Né? Nessa perspectiva do não útil, a ideia é diferente. Olha, vamos fazer jongo na escola, vamos fazer capoeira de Angola na escola, vamos fazer samba, vamos fazer muitas práticas corporais na escola, porque se não fosse a escola, nós não teríamos a possibilidade de fazer isso em outros espaços, né? E aí a gente, de acordo com o Machelen e Simons, a gente volta a enaltecer o papel da escola como um local diferente da indústria. Então a escola não serve à indústria, a escola não serve à igreja e a escola não serve o partido político. A escola, ela novamente ganha força, ela novamente vira um espaço único, né, para que pessoas com determinadas idades e tempos e possibilidades possam viver aquilo que é único dentro da escola.